Era virada de ano de 2022. Eu estava com a Eda viajando nos Estados Unidos da América com o Bromobile, a minha van velha de 1999. E depois de meses dormindo em estacionamentos de Walmart, no meio da rua, em parques nacionais gratuitos, nós decidimos investir essa noite em um lugar bonitinho, com vista para um lago e com estacionamento reservado que custava $20 a noite, porque afinal era fim de ano. Era dia 31 de dezembro. Entramos no local que nós achamos no Google Maps, com uma vista muito bonita, e nós vimos que o local estava vazio, não tinha ninguém, estava ficando à noite. Mas pra gente, tudo bem, estacionamos ali à beira do lago e estávamos só esperando dar meia-noite para então celebrarmos a virada de ano. Já tínhamos comprado os nossos Doritos, já tínhamos ali o filme em mente que a gente ia assistir, mas então, num local gigante, vazio, que não tinha ninguém, estacionou um carro velho bem na nossa frente. Que eu tinha uma vaga de estacionamento ali também, para as pessoas acamparem. A gente falou, tudo bem, meio estranho uma pessoa estacionar bem na nossa frente aqui, né? Mas sei lá, vai que a pessoa sempre dorme aqui. Até que então, quando ficou mais escuro, eu e a Eda, a gente estava descansando dentro do Bromobile, até que a gente escuta batidas na porta do Bromobile. Então, era um cara velho, meio gordo, meio com cara de cansado, de ter vivido uma vida meio cansada, com um cachorro também velho, parecido com ele. E ele começou a falar pra gente que naquele local, naquele lago que a gente estava vendo, um lago tão bonito, várias pessoas já morreram. Falou de história ali de umas pessoas jovens que morreram e os corpos foram jogados naquele lago, e também começou a falar de histórias dele, que o trabalho dele era procurar corpos mortos nos desertos entre a fronteira dos Estados Unidos e México, e que o cachorro dele era um cão farejador, que a especialidade do cachorro dele era farejar pessoas mortas e conseguir cheirar essas pessoas a metros de distância, se não quilômetros, e o cachorro dele ajudava ele nessa profissão. Era um cara meio estranho. Ele falou isso pra gente, voltou pro carro dele, que tava na frente do nosso carro, a poucos metros, e a gente ficou, caramba, cara, meio bad vibes esse cara aí, meio estranho, mas a gente pagou aqui, né? Pagamos $20 aqui, vamos dormir aqui, né? $20 não é pouco dinheiro, não. Até que se aproximava mais da meia-noite, era 11 alguma coisa. Eu e a Eda, a gente já tava um pouco com medo daquele cara, a gente fechou as cortinas da van, desligou ali as luzes da van pro cara não ver o nosso movimento lá dentro, até que então, novamente, ele baixa a nossa porta. Do nada, ele fala que, olha, estou aqui de novo porque é ano novo e eu vim dar um presente pra vocês. Ele deu umas peças de Lego totalmente aleatórias e uns CDs que com certeza era pirata, realmente, sei lá, lixo que ele tinha no carro dele, pra dar pra gente. Eu falei, obrigado, eu não tenho nada pra te dar aqui, mas muito obrigado por essas peças de Lego abandonadas que tinha no seu carro e também pelo esses CDs arranhados. E quando ele saiu, eu e a Ida, a gente começou a ficar pensando, caraca, mano, só tá a gente aqui nesse local, é ano novo, ele tem um cão farejador de pessoas mortas no deserto do México, a gente tá perto de um lago que ele pode simplesmente jogar nossos corpos aqui, e ele é um cara meio estranho. Acho que vamos embora daqui. Então, como eu falei, estava de noite, era quase meia-noite, a gente entrou na parte da frente do Bromobile, ligamos o motor da van, e assim que acendeu os faróis, que a gente conseguiu ter uma vista, a gente viu o carro dele na nossa frente, que já estava lá, porém, ele estava sentado no banco do motorista, olhando para nossa van, e também acendeu o carro dele com os faróis acesos. E aí, meu amigo, a gente escapou de lá, cara. Bom, ele não seguiu a gente, ele não foi seguir a gente, mas a gente simplesmente saiu de lá e foi dormir no Walmart, que era o lugar mais tranquilo que a gente já tinha dormido nos Estados Unidos, e nunca passou nada lá. A gente viu que ele não foi atrás da gente, mas se a gente ficasse lá podia dar alguma merda. Enfim, comecei esse vídeo aqui começando com essa história pra ser um vídeo de histórias mais bizarras e piores momentos que aconteceram comigo em viagens. Eu tenho muitos momentos igual esse e até piores, momentos de quase morte também, que eu quero separar um vídeo só sobre isso, de momentos que quase deu merda, de que eu poderia passar uma dessa pra melhor, mas só que esses tópicos eu vou ficar para outro vídeo. Aqui eu vou falar de alguns momentos que são os piores momentos que eu passei aí em viagens. Mas antes de entrar para as outras histórias, eu quero falar pra vocês rapidamente que na descrição desse vídeo está aqui a minha newsletter Creator Business, que eu posto e-mails lá toda semana, toda segunda-feira, sobre criação de conteúdo, ainda mais criação de conteúdo para YouTube. Se você quiser aprender a como criar conteúdo para o YouTube, de graça, em leituras de apenas 5 minutos, na sua semana, toda semana, com conteúdos valiosos de alguém que tem mais de 10 anos de experiência, se inscreva nessa newsletter, está aqui na descrição, é de graça e é toda segunda-feira, já estou há quase um ano fazendo isso. Vamos lá, vamos para as histórias. Bom, a próxima história aqui vai ser em São Pedro de Atacama, que era na época que eu fazia mochilão roots e eu chegava nos lugares ali sem muito dinheiro, sem muito plano, sem conhecer ninguém, e assim também eu cheguei em São Pedro de Atacama. Só que lá eu consegui um trabalho em uma agência de turismo, onde eu ficava na rua, no céu escaldante lá do deserto do Atacama, chamando pessoas para
agências de turismo para fechar tour para essas pessoas. O trabalho ia bem, eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas naquele trabalho, ganhava ali uns R$ 500 por semana, alguma coisa assim. No final eu juntei uns dois mil reais que eu me lembro. Só que eu fui demitido desse trabalho. Para dar um contexto, era um trabalho que eu trabalhava ali basicamente 8 horas no dia, e eles me davam esse dinheiro, que era os R$ 500 por semana, mais comissão e mais também um quarto para eu ficar, para eu dormir. Então era um trabalho muito bom. Eu ganhava um dinheiro e ainda tinha um quarto, não precisava gastar com nada. Só que do nada eles me demitiram. Foi uma situação assim que eu lembro que chegou um casal de brasileiros que iam pagar um certo valor para uma viagem, para eles irem para essa viagem só os dois, mas aí depois a agência conseguiu fechar mais pessoas para ir na mesma viagem deles. Aí eu acabei falando pra mulher da agência lá, olha, já que eles pagaram só para os dois, mas só que vão mais pessoas agora, não seria bom a gente devolver uma parte do dinheiro deles, já que inicialmente eles pagaram só para ir os dois? Aí ela começou a falar que não, que você tá me chamando de corrupta, você tá me chamando de mentirosa, de ladrão, vai embora daqui. Aí do nada ela me demitiu e eu acabei ficando do dia pra noite sem lugar pra dormir, sem trabalho, sem nada e, tipo, demitido do nada do lugar que eu tava. Agora, essa próxima história é também com a van, onde eu tava viajando, né, com o Bruno Bill. Eu viajei desde Brasília até os Estados Unidos, só que tem ali aquele canal do Panamá que você não consegue dirigir por lá. Então, normalmente as pessoas que viajam e fazem essa trajetória, quando chegam no norte da Colômbia, elas pegam a sua van, colocam ali em um navio e mandam ou pro Panamá, ou pro México, ou diretamente pros Estados Unidos. Eu acabei que mandei minha van diretamente pro México, pra uma cidade chamada Veracruz. Só que essa trajetória, esse trajeto é meio estranho, cara, porque você manda a sua van da Colômbia pro México, você pega um avião, então você vai separado da sua van, e tem várias histórias aí de que você paga caro. Eu paguei $2.000 na época para fazer a minha van nesse trajeto, e ainda pegar o avião e ficar lá em Veracruz esperando. Só que é meio estranho esse trajeto, cara, porque quando eu cheguei lá em Veracruz, eu fiquei em um hostel onde tinha várias pessoas também esperando a van deles, e mano, tinha uma galera lá que tava esperando há meses a sua van, e eu fiquei, caraca, mano, será que eu vou ficar meses aqui nessa cidade, aqui no meio do nada, em Veracruz, no porto de Veracruz, com esses mochileiros aqui que também estão esperando a van deles há meses, e alguns tinham umas histórias muito doidas, que a van foi parar na Europa, ou então a van tava, tipo, tava presa na alfândega, porque, não sei lá, tava esperando algum documento, e também várias histórias aí de muitas pessoas falando que quando a van chegou, tinha roubado tudo, não sobrou nada da van, tinha roubado até dinheiro, até documento que os caras tinham deixado na van tinha roubado, e eu fiquei meio tipo, caraca, que merda, né? E México também é um lugar muito burocrático, então eu lembro cara, foram papéis e papéis pra conseguir resgatar minha van lá nesse porto de Veracruz. Pra mim, pelo menos, não deu nada. Eu fiquei mais ou menos uns 2 a 3 semanas nessa cidade pequena esperando a minha van, mas a minha van chegou e tudo bem. Só que aí o perrengue acontece quando a minha van chegou, cara. Assim que eu abri minha van, eu vi que a porta tava arrombada. Eu falei, caraca, eu fui roubado. A minha porta lateral da van foi completamente arrombada, tinha uns... E eles conseguiram entrar. E o pior é que eles roubaram só um negócio de luz que eu tinha. Eu tinha uma televisão lá de 50 polegadas, os caras não levaram. Eu tinha, sei lá, várias paradas mais interessantes que os caras não levaram. Eu tinha meu PlayStation, mas meu PlayStation eu levei na mochila comigo, se não tinham levado meu PlayStation, eu já sabia disso. Mas eu falei, caraca, mano, o perrengue já começou aí. Só que eu fiquei na minha cabeça, caraca, mano, tipo, cheguei no México, já fui roubado, mas tudo bem. Só que o perrengue não começa aí, cara. O perrengue começou quando eu peguei a van do porto e já saí pra viajar. Nos primeiros quilômetros, já no meio da estrada do México, eu parei no pedágio pra pagar o pedágio, só que aí minha van desligou no meio dessa parada. Então, eu tava causando um trânsito sinistro, tinha vários carros atrás de mim, eu tava tentando ligar a van desesperado ali, porque eu tava bloqueando a estrada e eu não sabia como ligar a van. E, cara, minha van nunca tinha dado um problema até então na viagem de ela não conseguir ligar. O meu motor da minha van, ele ligava numa facilidade incrível, pela idade que essa van tinha. Mas no pior cenário possível, no México, no meio da estrada, causando um trânsito sinistro atrás de mim, o motor não ligava. Aí eu tipo, sem conhecer ninguém no México, eu tava perto de Veracruz ali ainda, e eu falava, caramba, que merda isso. Até que chegou um policial e me ajudou, e parou o carro ali atrás de mim pra me ajudar a tirar a van e empurrar a van até o acostamento. Só que, cara, nessa parada de empurrar a van até o acostamento, eu fui muito burro, porque eles estavam empurrando a van atrás dela e eu tava no volante, sabe? Quando você tava no volante empurrando e mexendo no volante ao mesmo tempo, eu deixei o meu pé na frente do pneu da van. E aí, quando eu tava empurrando, eu senti uma parada esmagando o meu pé. Eu falei, caraca, para. E os caras não conseguiram escutar. Passou por cima do meu pé, esmagou meu dedão, que saiu a unha inteira do meu dedão, cara. Então eu fiquei, no final desse dia, com a van sem ligar, não tava ligando simplesmente a van, e também sem o dedão do pé, sem a unha, cara. Era um negócio muito feio, era tipo uma pizza sem queijo, sabe? Tipo, o dedo do meu pé, era um negócio, molho de tomate, um negócio muito feio. E doendo muito também. Até que chegou um cara, o policial conseguiu um contato de um mecânico que levou minha van até a mecânica dele. Era fim de semana, ele falou, vou levar a tua van aqui, mas
eu só posso te ajudar daqui 3 dias, porque sábado e domingo ele não trabalhava. Então, fiquei 2 dias ali com o pé totalmente feio pra caramba, tava muito ruim e doendo muito também, até o cara chegar e ele constatar que, cara, eu não lembro qual era o problema da van, mas ele falou que como ela ficou parada muito tempo, durante o transporte até o México, durante 3 semanas, se acumulou alguma coisa lá no filtro de alguma coisa da van e tinha que trocar o filtro. Aí depois conseguiu trocar o filtro, fiquei mais uma semana nessa mecânica mais ou menos aí, até ele conseguir achar as peças e trocar, e depois seguir rumo de viagem. Mas, cara, foi horrível essa situação. Quando você mora numa van e a sua van não consegue, ela tá com um problema mecânico, é muito ruim, porque você se sente totalmente incapaz de se mover, de fazer qualquer coisa, porque ela é sua casa e seu transporte ao mesmo tempo. E o pior ainda pra mim é que eu tava com o pé totalmente ruim e doendo muito, minha unha tinha saído toda, tava sangrando todo dia, tentando curar lá, e tava crescendo uns negócios no meu pé também, que eu tava sem tomar banho. Enfim, foi horrível, mas depois eu fiquei tudo bem, hoje eu tô aqui pra contar a história. A nossa próxima história aqui é em Portugal, cara, quando eu tava viajando sem dinheiro em Portugal. Quem é das antigas não lembra da série que eu viajei sem dinheiro do Porto até lá em Faro. Eu lembro que eu morava em Faro, eu falei, vou viajar sem dinheiro, peguei um ônibus até o Porto, e aí depois viajei do norte ao sul de Portugal sem dinheiro, só que no meio dessa trajetória, quando você viaja sem dinheiro, você tem que dormir na rua, na sua barraca, que era o que eu tava fazendo, e também pegar carona com pessoas desconhecidas. Cara, eu sempre peguei carona até então, né? Viajei a América do Sul toda de carona, viajei boa parte da Europa de carona até então, até que chegou a pior carona da minha vida, mano. Que foi a carona com um cara, um velho careca, meio nojento assim, que eu tava esperando carona fazia umas 4 horas, mas o cara chegou, eu entrei, não fiz muita pergunta, não consegui ver muito o jeito que ele tava olhando pra mim, só que depois eu fui ver que ele tava olhando meio estranho pra mim desde o início, e assim que ele me deu carona, era uma carona rápida de menos de 50 quilômetros, ele começou a me fazer perguntas, meio que ninguém faz normalmente na carona, tipo, você tem namorada, você tem família aqui, você sabe onde você vai dormir hoje à noite, e do nada, no meio das perguntas, assim, ele ia soltando umas piadinhas e ia, tipo, ele ia dirigindo aqui o carro, e ia, tipo, meio que tocando, sabe, piadinha e tocando assim, piadinha e tocando, aí do nada, umas piadinhas, ia tocando com a mão, começou a tocar no ombro, tocava com a mão, piadinha já passava a mão na perna, até que teve uma hora que ele fez uma piadinha e passou a mão na perna, tipo, na minha virilha, aí eu falei, caraca, mano, eu assustei assim, que isso, rapaz? Aí eu fiz, tipo, uma pose assim de karatê, como se eu soubesse alguma coisa. Ele ficou assustado também. E eu vi que ele ficou com medo assim. Eu falei, que isso, rapaz? Aí ele se assustou também, começou a pedir desculpa, falou que era só uma piada, falou que era. Eu falei, não, rapaz, eu não tô afim disso, não, eu só tô pra pegar carona e tal. Aí ele começou a pedir desculpa e eu fiquei, tipo, calado, só assim, tipo, igual uma estátua, só olhando pra ele, igual um cachorro, sabe? Até engraçado, né? Pensando agora. Até que ficou uma situação extremamente constrangedora. Eu tava com medo dele, mas ao mesmo tempo eu não queria que ele me deixasse no meio da estrada do nada, porque já tinha demorado 4 horas pra conseguir essa carona. Então eu não queria sair do carro dele, queria que ele me levasse até o local. Cara, até que ficou, tipo, essa situação extremamente constrangedora por uns 10 minutos, que é muito tempo, né, pra uma situação constrangedora, até chegar em Santarém, que é no meio de Portugal, né, e ele me deixar no primeiro lugar, de uma primeira vaga de carro em Santarém, ele me deixou, peguei minha mochila, o bicho já saiu correndo. Eu acho que ele ficou com medo de mim. Eu até fiz vídeo sobre isso depois no Vinfinda, foi bizarro, anos atrás. Mas essa foi a que eu consegui fazer vídeo sobre. Teve algumas caronas, antigamente, que eu peguei na Europa também, que foram meio bizarras. Na verdade, não foram caronas, foram pessoas que iriam me dar caronas, só que quando eles abaixavam o vidro do carro, e eu ia falar com eles, perguntando, vai pra qual cidade? Aí eu lembro de um cara que ele não falou nada, ele só ficou mexendo a língua dele. Tipo, eu lembro que foi um cara velho, meio esquisito também, numa parada de caminhão no meio da estrada, que eu falei pra ele assim, vai pra onde? Assim, ele parou o carro, baixou o vidro, eu chego nesse mochileiro, tipo, um mochileiro inocente, né? E aí, meu amigo, vai pra onde? Aí ele ficou, tipo, só mexendo na língua dele, tipo, uma coisa muito nojenta, mano. Um cara velho só mexendo na língua assim pra mim. Eu só parei de falar, eu não fiquei... tipo, não conseguia pensar nada, eu só andei, assim, tipo, pra trás do carro e o cara seguiu a viagem. Mas depois desse cara, também outro cara, alguns minutos depois, também parou o carro, abaixou o vidro do carro, eu perguntei pra ele, vai pra onde? Aí ele começou a falar, sex. Sex. Porque esses exemplos que eu tô falando foram na Bélgica, numa cidade perto de Ghent, que eu tava indo pra Ghent, na Bélgica, e eu tava numa parada de caminhoneiro no meio da estrada, e aconteceram essas duas situações meio esquisitas também. Mas, cara, a viagem, viajando América do Sul, que as pessoas falam que é perigoso, viajei a América do Sul praticamente toda de carona, nunca aconteceu nada disso, foi só em países que as pessoas falam que são mais tranquilos, que é Portugal e Bélgica, que aconteceram essas situações na carona. Mas fora isso, foram tudo tranquilo, mas foram as piores situações que eu tive na minha vida, viajando de carona. Agora vamos pra outra história, que foi também nos Estados Unidos, também com a van, eu tava com a van com a e o estado, se eu não me engano, era o Novo México. Que, cara, aquela van nos Estados Unidos estava dando problema cada semana.
praticamente toda semana alguma coisa nova acontecia. Só que nessa semana aconteceu uma parada que causou um problema que, pela minha falta de conhecimento de mecânica, eu causei um problema maior ainda. Que tava tendo um vazamento em algum local daquela van de uma coisa verde. Só que eu não sabia se aquele negócio verde era o diesel ou então o anticongelante, que é aquela água que você bota no motor da van. Só que no caso, nos Estados Unidos, a gente estava botando um anticongelante, que tem a coloração verde, que é para essa água não congelar no frio dos Estados Unidos, né? Que a gente estava bem na época do frio ardente de lá. E de início eu pensava que era o diesel. Eu lembro que a gente parou bem na frente de uma loja de peças de carro para achar alguma peça que se encaixava na van, que era muito difícil, porque lá nos Estados Unidos ninguém tem Fiat, não existe Fiat lá, e ninguém tem peça para Fiat. Então comecei a tentar achar a solução da minha cabeça. Eu lembro que era um local bem movimentado, né? Sempre tinha gente andando ali naquele local, que era um estacionamento bem grande, e eu fuçando ali embaixo da van, tentando saber aonde que tava vazando, tirei ali uma das mangueiras da van e, cara, começou a jorrar essa parada verde. E jorrou tanto que, tipo, era nítido. Eu tava até, tipo, com medo de alguma polícia chegar lá e prender a gente, sei lá, corpo de bombeiros, porque na minha cabeça era diesel. E se fosse diesel, qualquer cigarro que a pessoa jogar lá, ou então no calor ali do sol, sei lá, o negócio inflamar, e o negócio pegava fogo e pegava fogo na van também, e minha van ia queimar toda ali no meio do estacionamento lá nos Estados Unidos, e eu ia ser preso, sei lá, por crime ambiental, sei lá. Mas aí o negócio começou a vazar e vazar, não vazava tanto. Eu falei, caraca, mano, esse negócio verde não acaba não, cara. Vazou assim uns 7, 8 metros num poço gigante, redondo, no estacionamento inteiro, as pessoas passavam e ficavam olhando pra aquela cena, e eu todo sujo também, do negócio verde, que eu não sabia se era diesel ou se era negócio de anticongelante. Até que chegou um cara, mano, um cara que salvou a gente, um pastor bem clássico dos Estados Unidos, né? Um cara que era até meio mexicano, assim, só que falava inglês, o nome dele era Pastor Nacho, que eu lembro até hoje do nome dele. Ele passou com a picape dele e falou, vocês precisam de ajuda, eu vou voltar pra ajudar vocês. Aí ele voltou, deu uma bolsa de comida pra gente, porque ele trabalhava com o negócio de dar comida pras pessoas carentes, deu comida pra caramba pra gente, e ele falou, se vocês estiverem aí mais tarde ainda, e não tiver resolvido esse problema da van, eu volto aqui e ajudo vocês. Eu falei, cara, gente boa, mas a gente tava tentando ainda resolver, não queria dar trabalho pro cara, o cara já tinha dado comida pra gente também, só que passou o dia inteiro, a gente não conseguiu resolver esse problema, e o pior era essa parada, a gente não saber se era diesel ou se não era diesel. Até que ele voltou, pegou a nossa van e levou até a casa dele, e cara, a gente ficou ali mais ou menos uma semana na casa do cara, tentando resolver se era da onde que tava vindo o vazamento. Tipo, eu pensava que aquelas mangueiras gigantes que tem na van, só que depois eu fui ver que eram umas mangueiras de outra parada lá, que tipo, não era o que eu pensava que era. Eu fui várias vezes na loja de carro pra comprar parada, comprar peça, e nunca era a peça que eu tava buscando, porque não vende nada de Fiat lá, não tem a peça exatamente que eu queria. Até que chegou um mecânico, amigo do pastor, e cara, ele simplesmente viu que era um pequeno risco numa mangueira mais fina que o meu dedo, que tava causando esse vazamento, e sim, era diesel. Tava muito confuso se era diesel ou anticongelante, e era diesel. Só que imagina, um perrengue que durou, tipo, uma semana, na casa de um cara que a gente não conhecia, o pastor Nath, ainda bem que o cara ajudou muita gente, e a falta de conhecimento e a falta também de preparo aí causou isso tudo aí. Era um risquinho muito fino, que, cara, a gente simplesmente tampou com uma fita que a gente comprou no supermercado, alguma coisa assim, uma coisa muito besta, e que solucionou o problema. Bom, então muito mais situações aí, situações ruins de viagem, situações de quase morte também, depois eu vou vir com algum vídeo de situação de quase morte também, que quando eu contei nos vídeos, teve uma situação meio bizarra que aconteceu de quase morte com a van também nos Estados Unidos. Seria uma morte muito, muito feia, na verdade, mas depois eu vou vir com um vídeo sobre isso. Não se esqueça que no link da descrição também está aqui meu newsletter Creator Business, que eu estou postando, já faz quase um ano que eu posto lá, e-mails toda semana, toda segunda-feira, às 8 da manhã, sobre o mundo de criação de conteúdo, como você ganhar dinheiro com o YouTube, como você fazer seu canal no YouTube ser a sua profissão e você ser feliz com isso. Então, até mais, até o próximo vídeo, até a próxima semana.